de repente, ter uma igualdade. Vai meter um Ronaldinho Gaúcho agora, hein? Deu um drible, hein? Se meteu, olhou pra cá e tocou lá, hein? Olhou aqui, caramba. Ainda bem que eu sou goleiro. Funcionou na ponta. Você tá esperando, não saiu antes. só assim, ó. Saio antes. Ronaldo não saiu Olha antes. aí. Saio antes, eu tomo gol. Cara. Ai, O cara. goleiro tem que estar sempre atento. Menina. Renata, é muito difícil essa situação, porque no início agora desse mês tem alguns contratos vencendo, entre eles do goleiro Fernando Henrique, por exemplo, no caso do Santo André, que foi, juntamente do centroavante Ronaldo, um dos pilares dessa campanha. O cara conseguiu pontos para o Santo André, fechou o gol em vários momentos, pegou pênalti e tudo mais. Eu até não sei se o Fernando Henrique já tem contrato com outra equipe, mas tem outra situação. Se o campeonato for cancelado hoje, independentemente se o título for para o Santo André ou não, existem algumas cotas, eu acho que uma cota falta da televisão para o encerramento da primeira fase. Então, muitos clubes no Rio Grande do Sul está acontecendo isso. Lá, os clubes do Campeonato Gaúcho, eles não votaram pelo cancelamento. Eles ainda adiaram para até o final mais 20 dias para ver se a situação se normaliza, porque muitos clubes do interior estão dependendo dessa cota, que já estava prometida, mas a televisão agora ela entrega essa cota de forma parcial, na medida em que o campeonato vai acontecendo. Então, como restam 2 jogos ainda da primeira fase, isso sem contar o mata-mata, os clubes estão dependendo disso e muitos clubes contam com esse orçamento, já prevê isso no orçamento. Aí você não vai ter orçamento, você vai ter que vencer contratos, você vai ter que pagar jogadores. É uma situação muito difícil, porque para você dar o título hoje para o Santo André, no caso, você tem que estabelecer um critério. Qual será o critério? É o de melhor campanha? O campeonato não foi todo jogado ainda? É bem difícil. Não, e uma melhor campanha onde nem todos se enfrentaram. Exato. Esse é o problema do Paulistão. Agora, deixa eu mostrar aqui o Paulo Roberto Martins, porque é o seguinte, se, por exemplo, a gente reduz o Campeonato Brasileiro, a televisão é obrigada a pagar por todos os jogos mesmo que eles não aconteçam? Pois é. Só para citar um exemplo, Paulo. Boa tarde, chega no programa, tome conta, Paulo Roberto Martins. Agora, o que vamos fazer com o Campeonato Paulista? Essa é uma pergunta oportuna. Bom, eu já dei uma ideia há algum tempo, né, de qual procedimento deveria ser adotado, mas era uma opinião particular, pessoal, né, e que não foi levada avante, mas agora você já começa a sentir uma sinalização para esse lado. O presidente de Santo André já sinaliza com isso: eu vou perder jogador, vou perder contratos, eles vão embora, não vou ter time para jogar. Então ele quer, na verdade, o cancelamento do campeonato, que se der ao Santo André o título do Paulistão desse ano de 2001 e 2020. Na verdade, é uma alternativa. Eu não acho que o Santo André vai perder o time inteiro durante a paralisação, porque tudo será adiado, tudo será protelado. A apresentação dos jogadores que têm contrato já, ou pelo menos têm apalavrado um acerto com outros times para jogarem a Série A, esses jogadores, né, na verdade, vão ter um prazo maior para continuar no Santo André até o final do campeonato. Outros campeonatos também vão ser protelados, adiados, levados adiante. O próprio Campeonato Brasileiro vai ganhar um espaço diferente. Enfim, é tudo uma questão de conversar. Só não pode querer tirar proveito da situação. Deixa isso só para político. O resto, no futebol, é ser conversado. Verdade, tem que conversar e vai ter que conversar muito, Paulo Roberto Martins. Agora, divisão de rede aqui na Band. O nosso debate segue também no YouTube, ao vivo, igualzinho assim na televisão. Coronavírus, o DF tem a primeira morte por causa da doença e 300 casos confirmados. No Brasil inteiro, são mais de 4.200 pessoas infectadas, com 136 mortes. E o Senado deve votar hoje e aprovar o auxílio de R$ 600 para trabalhadores autônomos. Depois disso, fica faltando só a sanção do presidente para começar a valer. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Ok. Já são 301 novos casos do coronavírus. O Distrito Federal tem 36 transmissões comunitárias, quando não é possível identificar a origem da infecção. O GDF informou ainda que 31 pessoas estão internadas em hospitais e dessas, 13 em UTIs. Até o momento, 217 pessoas já foram curadas da doença. O número de mortos por coronavírus passa de 35 mil no mundo. E o DF teve confirmada a primeira morte. Viviane Rocha de Luiz, de 61 anos, era enfermeira e assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ela foi internada no Agarran no dia 22 de março,
depois de ter sido transferida de um hospital particular com febre, dificuldades para respirar e com histórico de contato com paciente confirmado pelo Covid-19. Viviane morreu no dia seguinte após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela tinha obesidade mórbida, era hipertensa e ex-fumante. O primeiro teste para o coronavírus de Viviane deu inclusivo. Já o segundo deu positivo. Uma contraprova feita pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, confirmou o diagnóstico neste domingo. A Secretaria de Saúde informou que todas as pessoas que tiveram contato direto com Viviane estão sendo monitoradas. Já a primeira paciente confirmada com o novo coronavírus aqui no DF, de 52 anos, segue internada em estado gravíssimo na UTI do Agarram. Segundo a Secretaria de Saúde, na madrugada desta segunda-feira, a mulher apresentou uma piora no quadro. De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde, o Plano Piloto é a região com maior número de casos de coronavírus. O Lago Sul aparece em segundo lugar e Águas Claras em terceiro. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos casos está na faixa etária entre 31 e 40 anos. Entre os infectados, 58% são homens e 41% mulheres. E no Brasil são mais de 4.200 casos e 136 mortes no total, a maioria no estado de São Paulo. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro segue defendendo uma flexibilização do isolamento. O presidente fez um passeio para Brasília neste domingo. Tem detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado, uma pergunta que todos estão fazendo, essa divergência de posições, Renata, entre o presidente e o ministro da Saúde. O que está valendo na prática, hein, Renata? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. O que vale na prática é a orientação de especialistas, né? Claro que há uma preocupação com a economia, uma preocupação legítima, né? Não só do presidente Bolsonaro, mas do país como um todo com relação a essa questão da economia e, como digo, é legítima essa preocupação do presidente Bolsonaro. Pois bem, no final de semana, o presidente Bolsonaro, portanto, fez um passeio aí. Ele foi às ruas de Ceilândia, de Taguatinga e de Sobradinho e fez essas postagens nas redes sociais, entre elas o Twitter. No entanto, a plataforma retirou essas postagens, 2 postagens do presidente Bolsonaro e, em resposta, disse o seguinte, que vem retirando todas as publicações que possam prejudicar informações ou até mesmo saúde das pessoas com relação ao coronavírus. Nós temos aí umas imagens, vou pedir para o Neto soltar essas imagens. Então, o que a gente vê nessas imagens aí? Essa retirada aí das postagens do presidente Bolsonaro e aí as imagens em si do presidente Bolsonaro, portanto, passeando nas ruas de Ceilândia, repito, Ceilândia, Taguatinga e Ceilândia, conversando com alguns comerciantes, aí a gente vê o que é inevitável, não é todo dia que a gente vê o presidente da República nas ruas aí do entorno e, sobretudo, em tempos de coronavírus. Então, a gente vê aglomeração de pessoas querendo tirar foto com o presidente, querendo cumprimentar o presidente e, claro que a repercussão foi imediata exatamente por conta disso que você disse, porque na avaliação de especialistas, e quem fala isso são especialistas, o ideal é que as pessoas fiquem em casa. Inclusive, nesse final de semana, o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, mandou essa recomendação para os norte-americanos, ou seja, para que eles fiquem em casa, pelo menos até o dia 30 de abril. Lembrando que lá já foram registradas algo em torno de 2.000 mortes lá nos Estados Unidos. Bem, com relação a isso, um grupo de partidos de oposição do presidente Bolsonaro, 11 partidos, emitiram uma nota, uma carta, criticando essa postura do presidente Bolsonaro e dizendo que vão analisar possíveis medidas judiciais e o que pode ser feito com relação a essa postura aí do presidente Bolsonaro de passear aí pelo comércio, visitar algumas pessoas e conversar com as pessoas. E ele voltou a defender, sim, que esse isolamento ele seja parcial, viu, Rodrigo? Vamos ouvir agora o comentário do Carlos Humberto. Olha, o que o presidente Jair Bolsonaro faz com a saúde dele é da conta dele, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que ele faz com a saúde pública, aí sim, é um problema para o país. Esse passeio do presidente Jair Bolsonaro em Ceilândia, Taguatinga, etc., serviu para reforçar o discurso dele, mas não serviu à saúde pública. O presidente precisa resolver, inclusive, que tipo de rumo vai dar o seu governo. É um governo esquizofrênico. Tem um presidente que diverge das orientações do seu ministro da Saúde. É impressionante isso. E, de outro lado, também o presidente adota as medidas que são necessárias. Ele decretou estado de calamidade, ele não deixa faltar dinheiro do Ministério da Saúde. Então, uma série de medidas que se espera mesmo de um presidente da República. Mas quando ele sai às ruas,
aí sim ele leva a risco as pessoas que lá estão, ele estimula que as pessoas saiam do isolamento e também leva a risco até aqueles que ficam mais próximos dele, seguranças, os assessores, aquelas pessoas que por força do trabalho têm que ficar próxima do presidente da República. O nosso presidente Jair Bolsonaro precisa ser mais responsável, inclusive com aqueles 57 milhões de brasileiros que confiaram os destinos do país às suas mãos. Casas lotéricas, correspondentes bancários, lojas de conveniência e mini-mercados e também postos de combustíveis voltaram a funcionar nesta segunda, depois de uma atualização do decreto do governador. Então veja só. Depois de uma semana fechadas, as lotéricas voltaram a funcionar nesta segunda-feira. Esta em Ceilândia tinha filas. Já essa outra, na 313 Norte, o movimento era tímido. Após o decreto do governador Ibanez Rocha, que determinou que esses estabelecimentos voltassem a funcionar, o Fabrício abriu a loja, mas tomou todos os cuidados necessários para garantir a proteção de funcionários e clientes contra o coronavírus. A gente fez as marcações das distâncias, né, nas filas, tem álcool em gel dentro da casa também para o cliente, após ser atendido ou antes também, higienizar as mãos. Então, assim, a gente tomou essas medidas para que possa também ajudar nesse combate ao vírus e que isso passe logo para normalizar o comércio e toda a vida da população, né? Ao entrar nesta loja de conveniência, o Marcos adotou todas as medidas de segurança para evitar a contaminação. Além das lotéricas, correspondentes bancários, mini-mercados em postos de combustíveis e lojas de conveniência retomaram as atividades nesta segunda-feira. Só tinha eu dentro da loja e mesmo assim mantive a distância recomendável do vendedor. E aí comprei alguns objetos que precisava e chegando no carro agora, tenho álcool gel aí, higienizo as minhas mãos, chegando em casa eu tiro o sapato, troco a roupa, faço uma nova higienização e aí então só quando sair de novo. Se a loja tivesse com mais gente eu certamente não entraria. Mesmo utilizando o comércio que foi beneficiado com o decreto do governador, o Marcos acredita que a reabertura de todos os estabelecimentos deve ser feita de forma gradual e responsável. Tem que ter muito critério nessa reabertura. Não é a hora de as pessoas retomarem as ruas, não. É hora do governo ter critério, bom senso e ir, sempre que possível, retomando a atividade econômica. Oficiais do Exército, em parceria com o metrô, realizaram na noite de sábado uma desinfecção da estação central. A limpeza aconteceu por volta das 11 horas da noite e contou com a colaboração de 16 oficiais. Eles borrifaram 120 litros de material de limpeza nas escadas, corrimões, também bloqueios, caixas eletrônicos, entre outras instalações da estação. Lembrando que toda a ação foi realizada no momento que a estação estava fechada. E a seguir começa uma nova fase da campanha de vacinação contra a gripe. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Avião sem asa, porque é sempre asa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, porque sem frajola sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar um pedaço, falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar. Não cancele, nem remarque suas reuniões, entrevistas, negociações. Seja criativo. Criativa. Use a tecnologia. Mude a forma das relações comerciais. Faça call, WhatsApp, FaceTime, Skype, videoconferência. Juntos. Para manter o mercado aquecido, a economia girando e a segurança de todos. Não vamos parar. Não vamos parar. Grupo Bandeirantes.
Começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Agora o foco são os profissionais de saúde. A primeira fase vacinou cerca de 220 mil pessoas, idosos, 8% a mais do que o esperado. Na fila, o distanciamento entre os profissionais de saúde que aguardavam para serem imunizados. Um a um, eles eram chamados para tomar a vacina contra a influenza, que não previne o coronavírus. Esse não foi o único cuidado tomado para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os servidores do Centro de Saúde 13 da Asa Norte, que recebiam as pessoas, estavam todos equipados com luvas e máscaras. Para quem trabalha na linha de frente, que não pode deixar de atender os pacientes, todo cuidado é importante nesse momento. A Lilian, que é psicóloga, acha de extrema importância estar imunizada contra a gripe. A gente sempre fica mais tranquilo, apesar de ter feito todos os anos a mesma rotina, né? Então essa questão da vacina, porque a gente fica realmente muito exposto dentro do consultório ou mesmo fora. Diferentemente do atendimento feito para os idosos, a partir de agora as pessoas não terão a alternativa de serem vacinadas dentro do carro. Tanto os profissionais de saúde quanto os idosos são considerados grupos prioritários, já que são mais vulneráveis ao coronavírus. Na primeira fase da campanha destinada a pessoas com mais de 60 anos, o governo do Distrito Federal superou a meta estabelecida de vacinar 203 mil pessoas. Mais de 220 mil idosos foram imunizados na primeira semana da campanha. Da gripe à dengue, a Secretaria de Saúde registrou um aumento de 104% nos casos prováveis de dengue. O último boletim mostrou que entre dezembro do ano passado até o dia 14 de março foram notificados mais de 12 mil casos e uma morte. Estamos em tempos de pandemia e não podemos deixar de cuidar da limpeza da casa e das ruas, além de evitar a água parada para evitar os focos de dengue. Olha, a Secretaria de Saúde vistoriou na manhã de hoje as obras do hospital de campanha que está sendo montado no Mané Garrincha. A estrutura vai ter capacidade para atender cerca de 200 pacientes com sintoma do novo coronavírus. Em parte do Estádio Nacional de Brasília está sendo feita uma revitalização na estrutura, para que o ambiente fique o mais limpo e adequado possíveis para receber os leitos. A previsão da Secretaria de Saúde é que o hospital de campanha fique pronto em aproximadamente 15 dias. A gente está tirando nesse momento toda a instalação pré-existente para que a gente faça as adequações para que ela entre no critério de uma instalação hospitalar. Então toda a parte elétrica, ar-condicionado, rede de dados, todos os sistemas de infraestrutura que são necessários para operacionalizar esse serviço assistencial, é exatamente essa etapa que a gente está ajustando agora. Parte da arquibancada também será aberta para que os pacientes possam circular e, principalmente, tomar banho de sol. A ideia é tornar mais humano e permitir que ele circule por essas áreas da arquibancada, que ele possa se sentar, possa conversar com a família, fazer uma ligação com a privacidade, enfim. Então, há essa conciliação entre um serviço crítico que está sendo ofertado agora, um enfrentamento diferenciado, mas ao mesmo tempo humanizado. De início, o GDF vai montar cerca de 100 leitos. Com o decorrer dos dias, a capacidade total deve ser ampliada para 200. Caso necessite aumentar o número, o subsecretário explica que a área pode ser replicada em outro andar do estádio. Nós temos um andar abaixo que é a mesma configuração desse piso que nós estamos. O projeto arquitetônico seria apenas replicado para o andar de baixo e teria mais uma capacidade de praticamente dobrar o que nós temos aqui hoje num tempo muito curto. Os leitos ficarão no estádio por tempo indeterminado. Enfermeiros, médicos e fisioterapeutas irão trabalhar no local. A Justiça do DF mandou o GDF liberar 127 pacientes internados com problemas respiratórios, que estão internados na rede pública de saúde. A ideia é liberar espaço para casos mais graves do coronavírus. A decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do DF determina que os pacientes que fazem parte do grupo de risco sejam incluídos no programa de oxigenoterapia domiciliar, ou seja, que tenham toda a estrutura para serem tratados em casa. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde e, em nota, a Secretaria informou que está avaliando a decisão para tomar a medida ou as medidas necessárias. O Senado Federal realiza hoje mais uma sessão remota. Dessa vez, os senadores devem votar o projeto que estabelece um auxílio emergencial para pessoas de baixa renda. Já está sendo chamado de Corona Voucher. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. Será que agora vai? Já não votaram na sexta-feira, mas hoje votam, Renata?
Pois é, esperamos que sim, né, Rodrigo? Um tema tão importante para as pessoas que, de fato, estão precisando dessa ajuda. A sessão está marcada para começar às 4 horas da tarde. Antes disso, vai ter uma reunião de líderes para definir como é que vai ser essa sessão remota, a sessão virtual. Muito importante, como a gente está dizendo, você bem lembrou aí, os deputados federais já aprovaram. Então, determina uma ajuda para essas pessoas que estão no mercado informal, aquelas pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, os microempreendedores, uma ajuda de R$600, podendo até 2 pessoas por família serem beneficiadas. E aí a gente lembra que aquelas mulheres que comandam a casa, que não tem o parceiro, não tem o companheiro, que são mães solo, aí elas recebem R$1.200 de acordo com o que diz essa proposta. Não pode também, a pessoa não pode estar recebendo nenhum outro benefício, com exceção do Bolsa Família. Se receber o Bolsa Família, aí vai fazer uma análise, verificar qual é o benefício maior, obviamente, para fazer essa opção. E aí essa família tem que ter uma renda total de até 3 salários mínimos, algo em torno de R$3.600. Então, uma medida extremamente importante, essas pessoas estão aguardando por esse dinheiro, um dinheiro muito bem-vindo, que os senadores, portanto, devem votar, a gente espera que votem hoje. Eles também podem analisar uma outra proposta que determina que o dinheiro da merenda escolar vá diretamente para os familiares. É uma medida muito importante, uma vez que as crianças estão sem escola, né, estão em casa, e a gente sabe, Rodrigo, que infelizmente esse alimento da escola muitas vezes é o único alimento que essa criança tem durante o dia, então eles também podem analisar essa medida. Uma vez que o Congresso Nacional analise e vote, portanto, essa proposta, o governo vai identificar essas pessoas, no primeiro momento, esses recursos. Eles estarão disponíveis em uma conta, uma espécie de conta poupança, nos bancos oficiais do governo, e aí a pessoa que não tiver conta nesses bancos oficiais, ela vai poder fazer uma transferência sem ônus para uma conta ali que ela quiser. Mas o governo vai ter que mapear muito bem essas pessoas, né? Para que as pessoas que merecem realmente não fiquem de fora. Então, todos os detalhes, assim que tiver, certamente a gente informa aqui, porque tem muita gente aguardando esse dinheiro e esses recursos. Vamos ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. Olha, a votação no Senado, numa segunda-feira, às 16 horas, até parece que eles têm pressa, mas a conversa é outra, né? Na verdade, eles deveriam ter votado esse projeto na sexta, no sábado, no domingo. Eles elegeram o atual presidente do Senado no domingo. Por que não se reuniram no fim de semana virtualmente? Nem precisava estar no Senado para aprovar um projeto que, na verdade, salva a vida de muita gente, né? Dos informais. São milhões e milhões de brasileiros informais que precisam dessa merreca, R$600 o quanto antes, para não passar fome. Mas os senhores senadores não podiam ser incomodados no fim de semana. Foi por isso que o presidente em exercício, Antônio Anastasia, marcou a votação para esta segunda-feira. Que vergonha. E os casos de solidariedade não param de aparecer. Um grupo aqui de Brasília passou a fabricar máscaras para os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. E a corrente do bem não para por aí. O repórter Rodrigo Miranda foi conhecer alguns desses voluntários. A empatia e a solidariedade fizeram com que esses voluntários se unissem para ajudar os profissionais de saúde do Distrito Federal que estão na luta contra o coronavírus. A ideia foi fazer máscaras. Para isso, esta oficina de motos virou o espaço ideal para fabricar as peças. A gente comentou que estava disponibilizando as máquinas da loja para ajudar contra o combate do coronavírus e surgiu uma vaquinha dentro desse grupo de WhatsApp, chamada HDBSB, onde a gente arrecadou um dinheiro e começou a produzir essas máscaras, com o objetivo de produzir em grande velocidade e a baixo custo. Aqui, cada máscara como essa, olha só, leva 1,5 minutos para ser feita. Em somente 3 dias de produção, saíram das mãos destes voluntários mais de 2.000 máscaras que agora vão abastecer a rede pública de saúde do Distrito Federal. O material é comprado pelos voluntários ou doado por outras pessoas. Nesta máquina, ele é cortado e depois vai para a linha de produção. O Pedro é médico e trabalha na rede pública de saúde. Foi na rotina de trabalho dele no hospital que ele começou a perceber que alguns materiais já tinham acabado e outros estavam sendo usados de forma racionalizada. Por isso, ele resolveu se juntar aos voluntários e assim foi criado o Grupo Brasília Maior que Covid-19. Percebi que teria que ser imediata a nossa atitude. E aí, por isso, fiz alguns disparos no WhatsApp para alguns amigos iniciarem doações para o hospital universitário. O próprio hospital institucionalizou hoje em dia essas doações de material mesmo hospitalar, e aí nós ficamos com a parte de produção de
equipamento, principalmente equipamentos de proteção individual. A Corrente do Bem também faz máscaras em máquinas 3D, mas nessas o material leva até 4 horas para ficar pronto. O número de voluntários só aumenta. O Rafael aproveitou o tempo livre para tentar ajudar ao próximo. Temos que pensar em nós mesmos, nas nossas famílias, pensar no próximo, no profissional que vai estar atendendo. Então eu acho que esse projeto só vem agregar na nossa sociedade e é uma coisa que traz razão para a gente viver mesmo, para a gente acreditar no mundo melhor. O trabalho voluntário segue motivando muitas pessoas em Brasília. O Alisson e a Júlia moram em um condomínio no Guará 2. Com o tempo livre em casa, eles decidiram ajudar os vizinhos. Agora, ela resolve pequenas pendências de saúde dos moradores, como a renovação de receitas de uso contínuo. Já ele se colocou à disposição para fazer compras de mercado para os idosos do prédio. É uma alegria para nós poder ajudar, nós somos cristãos, então nós vemos essa ajuda como amor ao próximo. A gente tem sempre procurado praticar isso, ainda mais agora que a gente não pode se reunir, né, fisicamente com os nossos irmãos, a gente está praticando os valores. Não que a gente não praticasse antes, né? Mas agora é o que a gente tem de mais forte assim, para fazer agora. Agora nossa colega Camila Lopes tem um recado importante para você. Pois é, gente, o momento requer cuidados especiais. Lembrando, né? Saiu de casa, quando voltar, deixa o sapato do lado de fora, higienize as mãos, de preferência com sabão e água. Se não tiver, tudo bem, álcool 70. Lembrando, se for espirrar, se for tossir, colocar o braço, nada de colocar a mão, hein? E, principalmente, cuida aqui, ó, da cabeça. Pensamento positivo, tudo vai passar. É isso aí, pensamento positivo. E a seguir, enquanto as aulas não voltam, mais de 40 escolas da rede pública passam por reparos e reformas. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Pessoal, tudo bem com vocês? Agora é o momento de união, não de aglomeração. União para vencer o vírus. É hora da gente se cuidar. E cuidar de quem mais precisa da gente. Os idosos e as pessoas que estão mais frágeis. Então lave bem as mãos com água e sabão. Sempre e sem pressa. Evite colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. E se puder, fique em casa. Se cada um fizer a sua parte agora, logo estaremos nos abraçando mais uma vez. Band e você. Juntos, venceremos o coronavírus. E hoje vamos mostrar o vídeo enviado por uma telespectadora mirim, a Melissa, lá de Águas Claras. Olha só, a Melissa decidiu pegar o violão do pai dela, o Ricardo, passar o tempo com muita música. Ela passa horas assim, tocando, cantando. Vamos ouvir um pouco aí da Melissa. Que beleza, é isso aí. O vídeo foi feito e enviado pela mãe da Melissa, a Cristiane, e elas sempre estão ligadinhas aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente quer mostrar mais, mande aqui para a Band um vídeo relatando como você e sua família estão se adequando à quarentena. Como está a convivência aí, o que estão fazendo para superar esse momento difícil. Então vamos mostrar os vídeos aqui nos nossos telejornais. Anote aí nosso número, está aparecendo aqui já, 99976-9204. Olha, o governador Ibanez Rocha suspendeu as nomeações para quem passou no concurso da Secretaria de Saúde. A decisão saiu no Diário Oficial Extra de sábado e diz que a posse de novos servidores nesse cenário pode comprometer as medidas de contenção da disseminação do coronavírus. A mesma edição do Diário Oficial diz que está mantida a nomeação
para profissionais que vão trabalhar diretamente no combate à Covid-19. E as aulas podem não voltar tão cedo. Os governos federal e local estudam estender o cancelamento das aulas até o final de abril. O martelo deve ser batido ainda nesta semana. E enquanto as escolas seguem fechadas, o GDF aproveitou para colocar em manutenção e também em reforma em dia. Mais de 40 unidades estão recebendo esses reparos. O investimento é de mais de 8 milhões de reais. Nada de aluno correndo de um lado para outro, nem nas salas de aula eles estão. As carteiras, inclusive, estão empilhadas do lado de fora. Para aproveitar esse momento em que as aulas estão suspensas, a Secretaria de Educação autorizou que 42 escolas passem por reparos, como a troca de piso e manutenção na parte elétrica. Ao todo, serão investidos mais de 8 milhões de reais nas obras. Nós vamos fazer a reforma dessas 42 escolas no próximo semestre, ou quando as aulas recomeçarem, vai estar tudo ok. E claro, se nós formos parar por um tempo maior, nós vamos fazer o levantamento de outras escolas que precisam de reformas, que também estão sendo implementadas, e aí com os recursos do PEDAF, que estão à disposição dos gestores, eles também estão se movimentando para concluir essas reformas enquanto as escolas estão fechadas. A Secretaria de Educação informou que está notificando todas as empresas que estão trabalhando nas escolas para que sejam respeitadas as normas para a prevenção ao coronavírus. Nós estamos pedindo às empresas de reforma que tenham todo o cuidado com seus operários, com seus servidores, e principalmente aquelas empresas maiores, com um número maior de servidores, que procurem dar a eles o transporte até o local de trabalho para que eles não fiquem circulando no transporte coletivo. Esse é um pedido que nós fizemos e eu estou reiterando aqui. Por falar em vídeo, fez muito sucesso nas redes sociais neste fim de semana. Os músicos da Orquestra Sinfônica de Brasília gravaram um clipe com a versão da música Heal the World de Michael Jackson. Olha aí, vai entrar a imagem agora, que beleza. Vamos ouvir um pouco aí. Regidos pelo maestro Cláudio Cohen, cerca de 20 artistas participaram da gravação, cada um em sua casa. Uma forma de tentar passar conforto nesses tempos de isolamento social. Que maravilha, hein? A canção foi escolhida pela mensagem que ela passa. A letra é um chamado geral para a cura do mundo. E o Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Eu já vou chamando o Bruno Mendes, está com a gente. Muito bom dia e boa tarde, Bruno Mendes. Já tem nova data para a Olimpíada, né? Boa tarde, já tem nova data sim, Orengo. A COI definiu 23 de julho. Teremos o início das Olimpíadas em 2021, Orengo. Agora tudo para prevenção, precaução, porque são milhares de atletas e trabalhadores nesse grande evento, né, Bruno? Todo mundo ainda tem que ter paciência. Tem muita seletiva ainda, tem mais de 11 mil vagas ainda para serem preenchidas para as Olimpíadas, então o pessoal vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda, viu, Orengo? Tudo isso e mais um pouco agora nos Donos da Bola. Valeu, Bruno. Valeu, tá certo. Tá, então, Rodrigo Orengo volta amanhã, Band Cidade Primeira Edição, a partir do 12h30, porque os Donos da Bola já estão no ar. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição dos Donos da Bola aqui na Band Brasília. Daqui a pouco tem Dani Pança, Reginaldo Neto. Vamos para a matéria agora, daqui a pouquinho a gente volta aqui com os nossos Donos da Bola. As praças esportivas do Brasil estão abertas para receber aqueles que precisam ser atendidos. Muitos estádios já estão à disposição para isso. Arena da Baixada, Maracanã, Mané Garrincha e Mineirão, por exemplo. Em Fortaleza, as obras no Presidente Vargas já começaram. A previsão é que tudo fique pronto no dia 20 de abril e terá 204 leitos. O Allianz Parque virou um ponto de vacinação contra a gripe, uma maneira de evitar aglomerações nos postos de saúde. Ainda na capital paulista, o tradicionalíssimo e charmoso Paulo Machado de Carvalho faz parte de um projeto da prefeitura que está construindo mais 2.100 leitos. O palco, que recebeu grandes jogos da história, atenderá pacientes de baixa complexidade. 520 profissionais da área da saúde serão contratados para trabalhar aqui no Pacaembu. O hospital de campanha tem 6.300 metros quadrados e 200 leitos. Aqui nós teremos 16 leitos de estabilização por conta daqueles pacientes que eventualmente agravarem aqui, serem estabilizados neste hospital de campanha e em seguida serem dirigidos a uma UTI de um dos 18 hospitais da Prefeitura de São Paulo.
E todo este trabalho dentro de campo pode mostrar algo que o futebol tenta representar durante os jogos. Não é uma ação de esquerda, de direita ou de centro. É uma ação humanitária. Outros estádios paulistas também devem ser utilizados nesta campanha, como Arena Corinthians, Morumbi e Vila Belmiro. E para aqueles que vivem e amam o futebol, ver hospitais sendo construídos nos gramados é uma forma de acolher os que estão doentes. É o principal esporte do país, jogando junto pelo bem de todos. Tá certo, então os estádios sendo usados, já que o esporte, o futebol está parado, para realmente servir de abrigo para quem precisa nessa época difícil de pandemia. Dani Pança, boa tarde. Boa tarde, Bruno Mendes. Boa tarde ao pessoal de casa. Fico muito satisfeito com esse tipo de atitude. A gente vê os governos estaduais, o próprio o Distrito Federal também tomando essa frente aí de colocar o Estádio Nacional Mané Garrincha para que seja um ponto de atendimento para possíveis vítimas do coronavírus. Realmente, eles estão dando agora uso ao necessário. E eu me lembro o que o senhor Ronaldo Fenômeno falou, né, antes da Copa de 2014, né, senhor Ronaldo? Você que tem costumes até um pouco tanto quanto controversos. Você disse que não faria Copa do Mundo com o hospital, tá vendo aí, ó? Pelo menos os estádios estão valendo de hospitais. Parabéns para o senhor que já fez muita coisa errada. Tá certo. O pessoal pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que é qual? É o 991257934, se não mudou, né? Tá certo, então. E aí, como é que é o zap mesmo? É o 991257934. Tá certo. Quer que eu repita? Eu vou repetir, 991257934, ou também pelo nosso direct do Instagram, @donosdabolabsb. Ô, Bruno Mendes, daqui, meu querido, isso é bonito. Não, já. Já resolveu, já? É porque ele está tentando fazer um contato aqui via Skype com o Reginaldo Neto. Daqui a pouco a gente vê. Talvez ele esteja nas profundidades, né, meu querido? Acho que... Nas profundezas, né? Pô, tu não vai chamar o cara de Zé do Caixoninho. Foi tu que chamou o cara. Isso é Você é maldoso. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Bora, chamar o quê? Eu vou chamando a vinheta da notícia do dia. Boa. Né? Enquanto o Duda vai vir buscar aqui, o nosso querido... Aqui, meu pô. Vamos pra vinheta, então vamos lá. Aqui, ó, Duda, aqui é ao vivo, filho. Aqui, ó, tem gente que tá fazendo com matéria gravada em 2012. Ontem eu vi isso aí. É mesmo? 2012. Teve matéria de 2012 ontem na Poderosa. Vamos aí, meu garoto. Tá certo, vamos lá então. Bora, do dia, bora. Donos da bola. Eu gosto de me ver de perfil, olha lá, fica legal. Fica. Vai sendo um filete de borboleta. Fica igualzinho o Neymar. Vamos lá. Em nome de Ferragens Líder, 3384-3803, lá na 38 do Gama Leste. Abraçar meu amigo Celinho, a toda a equipe lá na Ferragens Líder. Todo mundo lá fazendo o melhor para atender. Outra coisa, entregando ao Bruno Mendes no Gama, entregando sem taxa, viu, meu amigo? Então, 3384-3803, 3967-3802. Só liga lá, meu amigo, sem taxa. No Gama, a entrega é 0800. 0800. Você liga lá, negocia com o Santa Maria, você dá uma negociada e arredores. Ponte Alta Sul, Ponte Alta Norte. Pessoal ali do... Preciso mandar um abraço aqui pro filhote do Netão, fez 1 ano de idade, né, Netão? É, meu garoto. Boa, garoto. 1 anão? Como é que é o nome? 1 ano, é mesmo, né? Davi fez 1 ano. Torcedor do Flamengo e do Brasiliense? Não, Brasiliense não, pô. Falou que só do Flamengo. Pelo menos. Tá certo. Em nome também de Agropecuária Roma, a loja do seu pet lá no Pistão Sul do Gama, 3556-6402. Abraçar o meu amigo Léo, todo mundo lá na Agropecuária Roma, rapaz. Lá, Bruno Mendes, também faz esse disque ração aí, é sensacional. Você liga, o pessoal entrega a ração rapidamente lá na Agropecuária Roma. Abraçar todo mundo, a loja tá aberta de 9 às 17 também. Tá certo. Aquela padoca do lado lá é que os caras tiveram problema, né? Teve problema porque você tem que comprar... Tem uma padoca do lado que não fecha, 24 horas, nem porta, mas agora... Abraçar o meu pessoal lá que também tem que abraçar a gente, né? Opa! GoManage Gestão Esportiva, GoManage.com, transformamos conhecimento em paixão e resultados. Abraçar o nosso amigo papai Luiz Henrique, que participou com a gente aqui semana passada de forma brilhante e vai ter uma live no Instagram quarta-feira. A gente vai confirmar esse horário aí, você tá entendendo? Mais uma live aí, conhecimento. Instagram da GoManage. Instagram da GoManage, óbvio. Ah, tá certo. Então, tá certo. É porque é uma nova, viu, Netão? Severino, eu esqueci, a culpa é minha que eu esqueci de falar pra ele que tem uma
uma tela nova lá, que é importantíssima. Ô, meu garoto, é mesmo? É? É do Brasil, é? É do Brasil. É? Vai ver que é legal. Tomara, viu, Fê? Vamos lá, Netão. Pode botar a próxima aí, que tiver na agulha. Cliquenetbrasil.com.br 0800